Volta para casa. Pai desmaia ao ver mendiga semelhante à mãe que ele perdeu há anos. Lucas gostava de caminhar pelo parque com Miguel. A rotina era sagrada, horas de risadas, jogos e conversas sobre dinossauros e super-heróis. Mas naquelas tardes ensolaradas, havia sempre um silêncio pairando ao redor deles, como se a dor tivesse construído um muro invisível entre Lucas e o mundo. Desde a morte de sua esposa, ele carregava um peso nos ombros, um luto que não parecia se dissipar. Contudo, naquele dia, algo no ar parecia diferente. O céu tinha um azul profundo, quase irreal, e uma leve brisa dançava entre as árvores. Quando chegaram à área do parque onde as crianças brincavam, uma figura devolveu o ritmo à caminhada de Lucas. Ele a viu primeiro de longe. Uma mulher de cabelos desgrenhados, roupas esfarrapadas, sentada em um banco, os olhos profundos e tristes, mirando o nada. A imagem era tão viva, tão dolorosamente familiar, que Lucas parou bruscamente. Era como se uma sombra do passado estivesse de volta. Seu coração disparou, e antes que pudesse processar, a mulher virou o rosto e lançou um olhar que gelou seu sangue. Era a mesma expressão que sua esposa tinha carregado em seu último dia. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto uma onda de nostalgia o dominava. Ele se sentiu tonto, seu estômago revirando. Miguel, percebendo a mudança na expressão do pai, gritou: "Pai, você está bem?" Mas a realidade começou a girar e escurecer. Em um instante, Lucas estava no chão, cercado pela grama fresca e pelo aroma das flores, enquanto a voz de Miguel chamava seu nome em desespero. Quando despertou, viu o rosto preocupado do filho e a mulher observando à distância, como um espectro. A imagem dela se misturava à sua memória, e a dor de um amor perdido o fez tremer. "O que aconteceu comigo?" ele sussurrou, sentindo o coração apertar. Miguel, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. "Pai, você desmaiou. Vamos embora, por favor." Mas a curiosidade de Miguel foi mais forte que seu medo. Assim que Lucas se estabilizou, o pequeno correu até a mendiga, seu brilho infantil ofuscando a gravidade. "Um momento. Oi, senhora. Por que você está aqui sozinha?" Ele a encarava, os olhos brilhando de inocência. Ela olhou para o menino e, por um momento, viu-se refletida nele. Era uma conexão estranha que despertou algo profundo no coração de Lucas. "Eu sou só uma viajante", disse a mulher, com um sorriso triste. "Histórias estão escondidas em cada esquina desta cidade, e algumas delas são mais profundas do que a dor que pode carregar uma pessoa." O que ela sabia? O que escondia? Lucas observava em silêncio, seu coração batendo descompassado. Os dois se entreolharam, a mendiga, a mãe perdida, e o filho que tanto precisava compreender. O parque, cheio de vida e risadas, parecia agora um palco para um mistério ainda maior. Por que aquela mulher o afetou tanto? O que ela conhecia sobre seu passado? O que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ponto. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou nos olhos da mulher e algo na expressão dela o atingiu com um soco no estômago. O parque ao redor começou a desvanecer e o mundo se reduziu àquele momento. Miguel, ainda sozinho à distância, parecia pequeno e vulnerável, um lembrete do que ele poderia perder. A mendiga sorriu, mas seu sorriso era uma máscara que não escondia a tristeza. Lucas sentiu o coração acelerar. Algo dentro dele clamava por respostas. É você? Ele gaguejou, a voz falhando como uma fiuta velha. A expressão da mulher se endureceu por um segundo e ela balançou a cabeça lentamente, como quem diz que a realidade é mais complexa do que parece. Não sou quem você pensa que sou, ela respondeu, a voz rouca como se estivesse esquecendo o próprio som. Mas reconheço essa dor. Ela se arrasta pelas vidas da gente. Lucas não sabia se deveria se afastar ou se aproximar. O desespero tomou conta. Seu passado estava dançando diante de seus olhos. Miguel, sem entender a gravidade da cena, aproximou-se da mulher e fez uma pergunta ingênua. Você conhece meu pai? A pergunta atingiu de pleno, e por um momento, Lucas viu uma fissura na armadura daquela mulher. Os olhos dela brilharam intensamente, como se 1000 memórias a invadissem. Eu conheço você, disse ela, a voz tremendo. Seu pai, ele não me reconhece, mas eu sei o que aconteceu, o que você perdeu. Durante um instante, o mundo parecia parado. Lucas sentiu um frio na espinha, um sinal de que estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo. Você sabe sobre minha mãe? Sua voz era apenas um sussurro. A mulher hesitou. O espaço ao redor parecia vibrar com a expectativa. Eu sei mais do que você imagina, ela respondeu, baixando a cabeça. Ela estava viva muito mais tempo do que você pensa. O que aconteceu não foi um acidente. As palavras dela eram um veneno doce e cada sílaba ressoava na mente de Lucas como uma verdade esquecida. Ele sentiu a pressão aumentar no peito, uma mistura de raiva, confusão e uma esperança que nunca achou que sentiria novamente. Do que você está falando? Lucas quase gritou. Essa mulher, essa estranha, estava jogando pedras em sua realidade. Ele virou-se para Miguel, que observava com olhos arregalados, sem entender a tempestade que se formava ao seu redor. Seu pai. Ele não estava sozinho quando a sua mãe partiu, disse a mulher, erguendo o olhar. A realidade começou a se desmoronar em torno dele. Lucas pensou em todas as noites que passara pensando na morte da esposa, em cada lágrima derramada. E agora ela estava ali, à sua frente, trazendo um novo tipo de dor, uma decepção que ele não estava preparado para enfrentar. O velho luto se transformou em fúria quando ele finalmente perguntou: O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu com ela? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito cortante ecoou pelo parque. Todos se viraram. Miguel tinha caído, derrapando para o asfalto.
Lucas correu na direção dele, o coração em frangalhos. A mulher chamou, mas o desespero alçou as vozes ao redor. Pessoas observaram em choque. Ele se agachou, segurando a cabeça do filho, que estava pálido e assustado. Pai, está doendo! Miguel chorou, gemendo, enquanto Lucas tentava acalmá-lo. Uma dor intensa subiu em seu próprio peito. O que mais ele poderia perder? O que essa mulher tinha a ver com tudo isso? E o que ela estava escondendo, como um segredo amaldiçoado prestes a vir à tona? E agora a pergunta ecoou em sua mente, enquanto ele olhava para Miguel, lutando contra o que parecia uma ameaça maior do que apenas uma queda. O parque, antes um lugar de alegria, se tornava um labirinto escuro de dúvidas e revelações. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado? Lucas se agachou ao lado de Miguel, o coração disparando. Ele tocou a cabeça do filho, seus olhos buscando conforto no pequeno rosto pálido. Está tudo bem, filho. Estou aqui, ele murmurou, tentando manter a calma. Mesmo quando um pânico crescente o envolvia, a multidão começou a se aglomerar, rostos curiosos e preocupados atrás deles. O parque, que há poucos momentos fora um lugar de alegria, agora pulsava com uma tensão elétrica. Miguel, murmurando, baixinho a confusão. Lucas ergueu a cabeça, num misto de raiva e incredulidade. Como ela poderia ter algo a ver com isso? Miguel olhou para a mulher, o medo se transformando em confusão. Pai, quem é ela? A pergunta, inocente e carregada de insegurança, fez o peito de Lucas apertar ainda mais. Ele queria gritar, afastá-la, mas algo dentro dele hesitou. Havia um peso nas palavras que ela pronunciara antes. Seu pai. Ele não estava sozinho quando a sua mãe partiu. Aquilo não saía da cabeça dele. A mulher, agora a poucos passos de distância, estava com os olhos marejados. Eu sou a razão pela qual ela se foi, disse, sua voz tremulando, como se estivesse prestes a se quebrar. A confissão dropou sobre Lucas como uma bomba. O entendimento repentino atropelando seus sentidos. Eu não a deixei partir, mas não a pude salvar. Ela se foi por minha causa. Do que você está falando? Lucas gritou, o desespero tomando conta. Como alguém poderia ser responsável pela perda de sua mãe? Sua visão se embaçou, misturando luto e raiva. Ele se sentiu como se estivesse afundando em mar de lembranças dolorosas. Você está mentindo. A mulher avançou, a mão levantando num gesto desesperado. Acredite em mim. Ela nunca quis isso. Foi uma escolha. Ela hesitou, engolindo a palavra, como se estivesse morrendo de medo da verdade. Uma escolha que não era dela. Miguel se agachou, segurando a cara do pai, os olhos teimosos. Pai, a senhora sabe o que aconteceu com a mamãe? Me diz. A inocência ressoava através do caos, e o olhar da mendiga se suavizou, uma dor latente revelando-se como uma verdade amarga. Ela estava com medo. Miguel, medo do que viria. Ela viu você e ela foi embora. Mas não era quem você pensa que era. Por favor, acredite em mim. A mulher estava chorando, e a cena se tornava mais intensa, mais insuportável. E de repente, um grito mais alto ressoou do grupo. Cuidado! Uma sombra apareceu.
uma figura apressada que correu pelo parque. Lucas virou a cabeça e paralisou. Um homem com um ar conhecido estava vindo em sua direção. A mesma expressão que Lucas carregava: dor e perda. Pai? O homem gritou, os olhos fixos na mulher. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar longe deles. O coração de Lucas bateu descontroladamente. Quem era essa figura? A mulher virou-se, os olhos se arregalando em reconhecimento. Você não deveria estar aqui. Tensão no ar era palpável e Lucas sentiu como se tudo em sua vida estivesse prestes a desmoronar. O homem se aproximou, a raiva ofuscando a razão. Você se atreveu a voltar? Depois de tudo o que aconteceu? A tensão se intensificou e o olhar de Lucas mudava entre os dois, sem entender. Me diga que não é verdade. O homem virou para ele. E então, no mais profundo momento de desespero e confusão, algo irrompeu do peito de Lucas. Ele percebeu que todas as verdades que conhecera poderiam ser apenas mentiras bem estruturadas. O que mais ele não sabia? A dor e a história que moldavam sua vida estavam prestes a ser reveladas, e ele estava no centro de um furacão que poderia levar tudo o que ele pensava saber. O parque, uma vez cheio de risos, agora estava cheio de gritos e incertezas. E Lucas sentiu que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. O homem se aproximou e Lucas sentiu uma onda de adrenalina ao reconhecer as feições cansadas e angustiadas que o encaravam. O que você está fazendo aqui? O homem gritou, a raiva transbordando. Você não tinha o direito de voltar depois do que aconteceu. A tensão era palpável e a multidão ao redor, antes curiosa, agora estava em silêncio, absorvendo cada palavra cuspida com um desespero mal disfarçado. A mendiga começou a tremer. Um olhar de pânico criando rugas em seu rosto. Por favor, eu só queria ajudar. Sua voz era quase um sussurro, quebrando sob o peso de um passado visivelmente atormentado. Lucas sentiu que as peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se movendo, mas ele não conseguia ver a imagem completa. Miguel, fica perto de mim, ele gritou, puxando o filho para mais próximo, mas a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A mulher olhou para Lucas com desesperação. Seus olhos estavam alagados, como um grito silencioso que implorava por compreensão. Você não sabe o que está dizendo. O homem se virou para Lucas, furioso, quase como se o culpasse em sua própria tragédia. Você acha que ela se importa com você? Ela foi a razão de tudo isso. Parada! Lucas gritou, sentindo o chão sob seus pés balançar. A revelação era intensa demais. O que você quer dizer com isso? Ele quase sabia a resposta, mas não queria acreditar. Um acréscimo de dor e raiva se formou em seu peito. Meu Deus! Miguel, com os olhinhos arregalados, estava paralisado entre os dois adultos, uma expressão de pura confusão em seu rosto. Ele não entendia parte da conversa, mas o medo era contagiante. Lucas se agachou, segurando os ombros do filho e ao mesmo tempo buscando estabilidade. O que está acontecendo, pai? Eles não podem me culpar, gritou a mulher, agora completamente despida de qualquer vestígio de calma. Fui eu quem tentou impedi-la. Fui eu quem a levou até aquele momento. Momento? Lucas repetiu, o eco atingindo suas próprias orelhas. Que momento? O que você sabe sobre isso? O que aconteceu com minha mãe? A fúria começou a ofuscar suas perguntas. O homem balançou a cabeça, os olhos mais sombrios que nunca.
Você não pode saber, Lucas. É parte de um segredo. As palavras do homem saíram entre dentes cerrados. Um segredo que sua mãe levou para o túmulo. Um segredo? Que tipo de segredo? Lucas estava quase gritando agora, a frustração elétrica percorrendo seu corpo. O parque parecia ter desaparecido, a brisa se transformara em uma corrente de pressão que cercava todos ali. A mulher hesitou, mas lançou. Um olhar rápido para Miguel, como se estivesse tomando uma decisão. Ela fez uma escolha, Lucas. Algo que nunca foi para você saber. Ela não queria que você soubesse a verdade. A cada frase, a tensão aumentava. As memórias de seu passado se tornavam uma tormenta. O que você quer dizer com que ela fez uma escolha? Lucas avançou um passo, a realidade dele se despedaçando. Ele queria respostas, não mais perguntas que o levariam a um abismo sem fundo. E então, um barulho estourou na atmosfera calma da tarde. Um barulho alto, um tiro. O pânico rapidamente tomou conta. O parque se transformou num frenesi de gritos e correria. Lucas lançou um olhar em direção ao som, sentindo a adrenalina. Subir. Miguel se agarrou a ele, os olhos arregalados. O homem e a mulher esqueceram momentaneamente a disputa e olharam em direção à origem do disparo. E então, o mundo pareceu parar por um segundo. O homem caiu, uma expressão de choque desenhada em seu rosto. O corpo dele colapsou na grama, longe suficientemente para Lucas não ter certeza do que tinha acontecido. A mulher gritou, uma dor visceral que cortou o ar. Lucas congelou, segurando Miguel, sem saber se deveria correr ou ficar. O terror pulsava ao redor deles, crescendo como um monstro faminto. E enquanto ele olhava para o homem caído, uma única pergunta circulava em sua mente. Quem era ele realmente? E o que isso significava para tudo? Ele sabia até então. Tudo aquilo parecia apenas o começo de uma revelação ainda mais sombria. O tempo parecia ter congelado quando o tiro ecoou pelo parque. Lucas não conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem caído no chão, a mulher agora desfeita em lágrimas e Miguel agarrado em sua perna, os olhos cheios de medo. O caos se instalou e a multidão começou a se aglomerar, gritos de desaprovação e choque se misturando ao ar. Miguel, fique perto de mim. Lucas gritou, o pânico lhe corroendo o peito. Ele se agachou, tentando entender a situação, mas o mundo ao seu redor parecia se desfazer. A mulher, agora pálida como uma folha morta, se aproximou do homem caído. Lucas sentiu o coração na garganta, uma mistura de raiva e desespero. Não, não, não! Ela repetia, as mãos tremendo enquanto tentava tocar o homem. Eu não queria que isso acontecesse. Eu tentei avisar. O homem olhou para a mulher, os olhos cheios de dor. Você não deveria estar aqui. Você não tinha o direito. A cada palavra dele, uma nova verdade sobre a história parecia ressurgir. O que você sabe sobre a sua mãe? A mulher virou-se para Lucas, a voz baixa e tensa. Você precisa entender que, antes que ela pudesse terminar, uma confusão maior irrompeu. Mais gritos. Pessoas estavam correndo. Lucas olhou para o lado e viu um grupo de policiais se aproximando. As sirenes cortavam a cena e o pânico se tornava um caos total. Ele sentiu o instinto de proteger Miguel, mas também de buscar respostas. Eu sei o que aconteceu com sua mãe, a mendiga gritou, mas agora o medo e a urgência em seu tom eram palpáveis. Ela não se foi sozinha, havia mais envolvidos.
Lucas se virou para ela, o olhar vazio e o coração acelerado. O que você está dizendo? Que mais? Quem? Mas antes que qualquer um pudesse responder, ele viu a figura conhecida se aproximar. Um homem. Com um ar selvagem, os cabelos bagunçados e a expressão furiosa. Você! Gritou apontando para a mulher. O que você fez? Eu disse para ficar longe. Mas então ele olhou para Lucas e o cenário inteiro pareceu girar em torno dele. Você precisa saber a verdade, Lucas. A verdade sobre sua mãe. A revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. A realidade começava a se tornar um quebra-cabeça irreconhecível. O homem se voltou para a mulher novamente. Você foi responsável por tudo isso. Se não fosse por você, ela ainda estaria aqui. Ele estava prestes a desmoronar. E Lucas sentiu um nó no estômago, como se estivesse à beira de um abismo. Chega! Lucas gritou. Vocês dois estão falando de vidas, não de peças de um jogo. O que realmente aconteceu? E num movimento brusco, o homem avançou, quase colidindo com Lucas. A multidão estava em frenesi, mas Lucas não conseguia desviar o olhar. Ah, sua mãe. Ela não apenas partiu. Ela foi afastada. Foi levada. E você nunca soube por quê. A voz dele tremeu. Porque ela estava comigo. Lucas congelou. A sensação de frio percorreu sua espinha. O quê? Era tudo o que ele conseguia sussurrar. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Miguel, os olhinhos arregalados, confuso entre os dois adultos em crise. Ela não era apenas sua mãe. O homem estava prestes a explodir. Ela era minha. Nós éramos uma família. O silêncio tomou conta. Cada pessoa no parque parecia absorver a notícia, os murmúrios se espalhando. Mas então, do fundo da multidão, uma nova voz se destacou. Não, isso é mentira! Uma mulher, com um olhar de fúria, empurrou os curiosos. Ela estava ali, quase perdida na agitação, mas seus olhos ardendo como fogo. Você não pode dizer isso. Você não entende nada. Silêncio! A autoridade de um policial ecoou, mas Lucas não conseguia desviar o olhar da mulher. Algo na sua expressão era familiar. Mãe! Ele murmurou, sem acreditar no que estava vendo. A dor e a confusão se entrelaçavam, a adrenalina corrigindo sua percepção. O mundo ao redor deles estava em desordem, mas Lucas estava preso em um vórtice de emoções. O que estava acontecendo? A mulher se aproximou, seus olhos fixos nos de Lucas. Estou aqui, meu filho, mas eu não sou quem você pensa que sou. Os sentimentos de Lucas giravam como uma tempestade. Quem? Eram aquelas pessoas realmente? E por que tudo isso parecia uma montanha russa de revelações que não tinham fim? O que ele realmente saberia sobre sua família e o que realmente acontecera anos atrás? Não, Lucas se virou para Miguel, suas esperanças flutuando em um mar de incertezas. O parque, uma vez um lugar de risadas, agora estava envolto em segredos, traumas e revelações devastadoras. E a pergunta pairava: quem era ele naquele emaranhado de histórias? Lucas permaneceu paralisado, os olhos fixos na mulher que ele supunha ser a chave de sua dor. Mãe, o sussurro travou em sua garganta. O caos ao redor deles se intensificou, mas ele só conseguia pensar na revelação que despencava em sua vida como um tijolo. Uma mãe que ele pensava estar morta, agora diante dele,
e uma vida inteira de segredos prestes a ser revelada. Mas a mulher, na sua frente, não era como a lembrança que ele guardava. Havia algo sombrio em sua expressão, como se a verdade estivesse ali, escondida atrás de um sorriso forçado. Lucas, fique longe dela. O homem ferido se levantou, e com ele a tensão explodiu. Ela não pode ser confiável. Ele estava encharcado de dor e raiva, e as palavras cortavam o ar como lâminas. A multidão teve um segundo de silêncio, como se a gravidade da situação absorvesse cada um ali. Mas logo uma onda de murmúrios começou a circular. Eu quero saber a verdade, Lucas gritou. Frustração crescendo a cada respiração. O que aconteceu com a minha mãe? Por que você vem agora? Porque precisamos conversar, Lucas. A mulher respondeu, a voz tremendo. Eu vim para te proteger. Mas a expressão dela não trazia segurança. Apenas um misto de pânico e vergonha. E nesse momento, foi como se o universo tivesse parado. Então um grito estridente cortou o barulho. Cuidado! Alguém na multidão alertou. Mas antes que Lucas pudesse reagir, uma sombra se projetou sobre ele. A mulher que disse ser sua mãe estendeu a mão, como se tentasse impedir algo. E em um instante, uma figura impetuosa surgiu, agarrando a mulher pelo braço. Era uma terceira pessoa, um rosto familiar, mas distorcido pela culpa. Você não. Deveria ter voltado. O desconhecido gritou, e antes que Lucas pudesse entender, houve um ruído explosivo. Um tiro ecoou pelo parque novamente, mas dessa vez não era uma arma. Era algo muito mais profundo. Algo dentro da mulher. Ela se contorceu, as mãos indo para o peito, como se uma dor profunda a atingisse. Não, isso não pode estar acontecendo. O olhar dela se tornou vazio e o corpo despencou, como uma marionete com as cordas cortadas. O mundo de Lucas desabou sob seus pés. O homem ao seu lado gritou. Uma resposta que soava mais próxima de uma condenação do que de uma preocupação genuína. O que você fez? Lucas sentiu o chão se abrir e engoli-lo. Não! Ele gritou. Miguel, com o olhar confuso, instintivamente buscou segurança junto ao pai. Mas o desespero quase fez Lucas desmaiar. Ele se agachou, as mãos tremendo, e viu a mulher vulnerável no chão. A multidão agora estava em pânico, todos gritando e correndo. Pai, o que aconteceu? Miguel implorou, uma mistura de medo e confusão nos olhos. Era como se a realidade se tornasse uma bruma. Lucas não sabia como explicar, não sabia como lidar com isso. Ele olhou para o homem ao seu lado, que estava gelado e o corpo tremendo. O que está acontecendo? Lucas exigiu. A angustiada busca por resposta se intensificando. Foi ela quem fez isso. O homem confirmou, o desespero transbordando em sua voz. Ela voltou para completar o que começou, o que não deveria ter começado. Como assim? O que ela fez? Lucas sentia a raiva se misturando ao medo e à confusão. Falar parecia em vão. A mulher no chão estava começando a se contorcer. Não como se estivesse tendo uma convulsão, mas como se estivesse lutando entre a vida e a morte. Os olhos dela refletiam uma dor profunda. Ela fez um pacto. O homem murmurou, a voz embargada pela incerteza. Um pacto para manter você seguro, mas algo deu errado.
Algo poderoso. Ela não deveria ter voltado. Lucas sentiu um frio na espinha. A ideia de que a mulher que ele havia visto como uma figura materna não apenas tinha sobrevivido, mas que sua vida estava envolta em segredos e pactos obscuros fazia seu estômago revirar. Eu não posso acreditar nisso, ele sussurrou, os olhos fixos na mulher, que agora respirava com dificuldade. A esperança estava sendo drenada de seu coração como o sangue de sua mãe. E nesse momento de desespero, enquanto ele se debatia na confusão de uma vida virada, de cabeça para baixo, uma nova realidade começou a se desenhar na sua mente. Quem era realmente a minha mãe? O que mais ela escondeu? E qual o preço que pagou para mantê-lo seguro? Um grito desesperado cortou a confusão, mas Lucas sabia. Seu mundo estava em ruínas, e os segredos apenas começavam a emergir debaixo da superfície. O que mais estava a espreitando as sombras de sua história familiar. Com isso em mente, ele olhou para Miguel, o futuro de sua vida, e se sentiu mais determinado do que nunca. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lucas permaneceu paralisado, os olhos fixos na mulher que tinha supostamente perdido há anos. Mãe? O sussurro mal saiu, sufocado pelo esgotamento e pela confusão. A multidão ao redor parecia vibrar com atenção, mas tudo o que Lucas podia ouvir era o seu próprio coração batendo forte, seus pensamentos um turbilhão. A mulher estava agora caída no chão, os olhos refletindo uma mistura de dor e desespero. Ele não sabia o que fazer. A cena diante dele era irreal. Miguel, fica perto. É mim, Lucas disse, a voz tensa. O menino segurou sua mão com força, o medo estampado no rosto. As pessoas começaram ao redor, murmurando em choque, mas Lucas não estava ouvindo direito. Tudo o que ele conseguia imaginar era o passado. As memórias que se entrelaçavam com os gritos e a confusão. A mulher no chão, aparentemente vulnerável. Ainda assim, emitiu uma aura de mistério. Uma das pessoas do lado gritou: "Chama a ambulância." E então tudo parecia se mover em câmera lenta. O homem que estava ao lado de Lucas olhava para a mulher com uma expressão carregada de raiva. E de repente, o ar parecia pesado demais para respirar. "Ela não pode ser confiável", ele gritou, afastando-se da cena. "Mas o que está acontecendo, afinal?" Lucas exigiu, a frustração subindo. A mulher olhou para ele, um brilho de tristeza em seus olhos. "Eu não fui embora por querer", ela sussurrou, a voz quase quebrando. "Eu sentei na sua história sem saber a verdade. Mas agora, eu sou o único que pode te dizer o que ocorreu." Antes que pudesse proferir mais palavras, um novo grito ecoou. "Corram!" Um estrondo cortou o ar e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, buscando saída. Um grupo de homens entrou no parque, uniformizados e com expressões sérias, e o desconforto na multidão cresceu. Corações acelerados, olhos arregalados. "Fique onde estão! Não se movam!" Um dos homens gritou, a voz firme. O pânico tomado conta, e Lucas se virou novamente para a mulher. "O que você fez? Isso é culpa sua?" A pergunta saiu como uma explosão. Eu só queria te proteger", a mulher respondeu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mas o que eu fiz? Não conseguia ver as consequências." Lucas hesitou. As palavras atingiram como um soco. "Me proteger de quê?" Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens se aproximou, com um olhar frio. "Precisamos levar essa mulher", ele disse. E a voz dele carregava um peso, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. "Não, vocês não podem!" Lucas gritou,
o desespero crescendo. O homem que tinha caído estava se levantando. A expressão dele era de um renascimento violento. Não a levem. Você não sabe o que está fazendo. Ele gritava e o coração de Lucas começou a acelerar. Tudo parecia desmoronar. A mulher olhou para Lucas. Sua expressão passava uma mistura de medo e determinação. Lucas, não posso ficar aqui. A verdade. Mas antes que ela terminasse a frase, os homens lhe agarraram, puxando-a para trás. As mãos firmes e decididas cortaram a conexão entre eles. A verdade, Lucas repetiu, a raiva fervendo. E foi então que tudo mudou. O homem que parecia estar ajudando se virou e uma expressão de revelação iluminou seu rosto. Ela não é quem você pensa. Na verdade, é muito pior. Ele apontou para a mulher, revelando uma clareza. Chocante. Ela está aqui para evitar que a verdade venha à tona, Lucas. A verdade sobre seu passado. Um silêncio mortal paralisou a cena. Os olhares se cruzaram e o chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. As revelações carregavam um peso que ele não conseguia processar. Quem era essa mulher? O que tudo isso significava? Ele só podia pensar em Miguel, com os olhinhos arregalados, não entendendo nada do que estava acontecendo. O caos ao redor dele se intensificou, mas a mente de Lucas estava distante. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Ele sentiu um nó na garganta. A necessidade de descobrir a verdade o consumia. E aí, enquanto a multidão se dispersava e a cena parecia um pesadelo, uma promessa silenciosa acenou para ele. A resposta estava ali, à espera. Lucas permaneceu paralisado, os olhos fixos na mulher que tinha supostamente perdido há anos. Mãe? O sussurro mal saiu, sufocado pelo esgotamento e pela confusão. A multidão ao redor parecia vibrar com atenção, mas tudo o que Lucas podia ouvir era o seu próprio coração batendo forte, seus pensamentos um turbilhão. A mulher estava agora caída no chão, os olhos refletindo uma mistura de dor e desespero. Ele não sabia o que fazer. A cena diante dele era irreal. Miguel, fica perto de mim, Lucas disse, a voz tensa. O menino segurou sua mão com força, o medo estampado no rosto. As pessoas começaram a se aglomerar, murmurando em choque, mas Lucas não estava ouvindo direito. Tudo o que ele conseguia imaginar era o passado, as memórias que se entrelaçavam com os gritos e a confusão. A mulher no chão, aparentemente vulnerável, ainda assim emitiu uma aura de mistério. Uma das pessoas do lado gritou: "Chama a ambulância!" E então, tudo parecia se mover em câmera lenta. O homem que estava ao lado de Lucas olhava para a mulher com uma expressão carregada de raiva. E de repente, o ar parecia pesado demais para respirar. "Ela não pode ser confiável", ele gritou, afastando-se da cena. "Mas o que está acontecendo, afinal?" Lucas exigiu, a frustração subindo. A mulher olhou para ele, um brilho de tristeza em seus olhos. "Eu não fui embora por querer", ela sussurrou, a voz quase quebrando. "Eu sentei na sua história sem saber a verdade. Mas agora, eu sou o único que pode te dizer o que ocorreu." Antes que pudesse proferir mais palavras, um novo grito ecoou. "Corram!" Um estrondo cortou o ar e as pessoas começaram a empurrar umas às outras,
buscando saída. Um grupo de homens entrou no parque, uniformizados e com expressões sérias, e o desconforto na multidão cresceu. Corações acelerados, olhos arregalados. Fique onde estão. Não se movam. Um dos homens gritou, a voz firme. O pânico tomou conta e Lucas se virou novamente para a mulher. O que você fez? Isso é culpa sua. A pergunta saiu como uma explosão. Eu só queria te proteger, a mulher respondeu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas o que eu fiz? Não conseguia ver as consequências. Lucas hesitou. As palavras atingiram como um soco. Me proteger de quê? Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens se aproximou, com um olhar frio. Precisamos levar essa mulher, ele disse, e a voz dele carregava um peso, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Não, vocês não podem. Lucas gritou, o desespero crescendo. O homem que tinha caído estava se levantando. A expressão dele era de um renascimento violento. Não a levem. Você não sabe o que está fazendo. Ele gritava e o coração de Lucas começou a acelerar. Tudo parecia desmoronar. A mulher olhou para Lucas. Sua expressão passava uma mistura de medo e determinação. Lucas, não posso ficar aqui. A verdade. Mas antes que ela terminasse a frase, os homens lhe agarraram, puxando-a para trás. As mãos firmes e decididas cortaram a conexão entre eles. A verdade? Lucas repetiu, a raiva fervendo. E foi então que tudo mudou. O homem caído, agora erguido e com uma expressão sombria, apontou para a mulher. Você não é minha irmã. Você nunca foi. Você é a responsável por tudo isso. Um silêncio gelado tomou conta do lugar. A confusão deu lugar a um impacto coletivo. As pessoas ao redor olharam com incredulidade. Como assim? O que você quer dizer? Lucas, atordoado, olhou entre os dois. O homem continuou. A culpa é sua. Você mentiu para todos nós. Você é a razão das mortes, a razão de tudo isso. O som das últimas palavras ecoou, e Lucas ficou paralisado, o mundo ao seu redor desmoronando. A mulher, agora com o rosto pálido, não tinha palavras, apenas um olhar desesperado, como se tentasse explicar uma verdade inaceitável. Não é assim, ela começou, balançando a cabeça. Mas a voz não saía. Mãe, Miguel sussurrou, segurando a mão do pai com força. A inocência do menino atestava uma ausência de entendimento. Lucas olhou para ele, o coração disparado. O que ele poderia dizer? Como explicar que tudo o que acreditava estava prestes a se desintegrar? Ela me obrigou a ficar em silêncio. Fui eu quem descobriu o que realmente aconteceu. O homem continuou, avançando para a mulher. Você fez a escolha de não ser encontrada. Você me afastou da família. E confronto entre eles era palpável, como um fio prestes a estourar. O desespero brotou nas feições da mulher, lágrimas escorregando pelas bochechas. Eu só queria salvar você. A verdade, você não entende. Então, um movimento brusco. O homem puxou um objeto, uma faca brilhante sob a luz do sol. A cena congelou. Lucas viu o brilho do metal e o tempo parecia se arrastar. Não! Ele gritou. Mas era tarde demais. Miguel soltou um gemido e o movimento foi rápido demais. Um golpe direto. O impacto no ar foi ensurdecedor
em meio ao grito que saía da garganta da mulher, um som de sofrimento e desespero. E então um silêncio mortal tomou conta do parque. O clamor começou, e a única coisa que Lucas conseguia fazer era olhar, estarrecido, sem respirar. Ele havia entrado num pesadelo, e a verdade que mal começara a perceber poderia ser a última coisa que ele descobriria. Cada escolha, cada segredo, cada armação pudo desmoronando diante de seus olhos. O que mais ainda estava escondido? O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro que parecia claro agora era uma neblina, e o caos reinava, a verdadeira história apenas começando a se desenrolar. Lucas permaneceu paralisado, os olhos fixos na mulher que tinha supostamente perdido há anos. Mãe? O sussurro mal saiu, sufocado pelo esgotamento e pela confusão. O barulho ao redor parecia um eco distorcido, e tudo o que Lucas conseguia ouvir era seu coração disparado, seus pensamentos um turbilhão de emoções. A mulher estava caída no chão, com um olhar de dor que quebrava tudo o que ainda restava da sua imaginação. Ele não sabia o que fazer. A cena diante dele parecia surreal. Miguel, fica perto de mim, Lucas disse, a voz tensa. O menino segurou sua mão com força, as pequenas unhas cravando em sua pele. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar, murmurando em choque, mas Lucas não conseguiu prestar atenção nelas. Ele só pensava no passado, nas memórias que não paravam de invadir a mente dele como ondas consecutivas. A mulher no chão, aparentemente vulnerável, ainda assim emanava um mistério que o deixava inquieto. Logo, uma voz gritou: "Chama a ambulância!" E tudo parecia se mover em câmera lenta. O homem que havia atacado a mulher a olhava com raiva e o ar ficava pesado como chumbo. "Ela não pode ser confiável", ele gritou, furioso. "Mas o que está acontecendo, afinal?" Lucas exigiu, a frustração subindo em seu peito. A mulher olhou para ele com um brilho de tristeza. "Eu não fui embora por querer", ela sussurrou, a voz quase rompendo. "Tentei me manter no seu caminho, mas, a verdade, antes que ela pudesse terminar, tudo mudou." O homem que estava ao lado de Lucas se virou abruptamente, os olhos arregalados e uma expressão de terror. "Lucas, saia da frente!" ele gritou, e no instante seguinte, o tempo parecia parar. O homem correu em direção à mulher e ela olhou para ele, assustada. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma explosão cortou o ar, como um trovão rasgando o céu. O impacto da explosão lancinante estremeceu o chão sob seus pés. Lucas quase tombou, arrastando Miguel para trás. Os gritos da multidão eram agora um coro de pânico, enquanto os fragmentos do parque pareciam dançar no ar. "Cuidado!" a mulher gritou, mas era tarde demais. A explosão atingiu a mulher com uma força brutal. O ar ficou repleto de poeira e lodo, e o silêncio mortal caiu sobre o lugar. Lucas, ofegante, tentou entender o que havia acabado de acontecer. Quando a poeira começou a assentar, o que restou foi uma cena de devastação. O homem caído no chão, agora impossível de distinguir. A mulher, sua mãe, desaparecera. Não havia mais sinais dela. Somente um vazio gelado, um eco daquilo que era.
Mãe? Lucas gritou. Não havia resposta. Miguel segurava a mão do pai, os olhos arregalados em terror. Ela se foi. A voz do menino tremia e o desespero misturou-se com a confusão. O coração de Lucas disparou. De repente, tudo o que ele conhecia esmoronou. Não havia mais certezas. O homem ferido que antes gritou agora estava em pé, mas algo estava errado. Ela fez isso. Ele apontava para a poeira, uivando. Ela mudou tudo. Precisamos ir. Já está chegando. A frenesi se espalhou. Uma nova onda de pânico se apossou da multidão. Lucas fixou os olhos na distância, buscando qualquer traço da mulher, que de alguma forma, apesar do medo, ele ainda esperava ver. E então, por um instante, percebeu algo no chão. Um objeto, um amuleto familiar, um símbolo que conhecia bem. Era um colar antigo que ele só havia visto em fotos. Mãe, ele alcançou o objeto. Um arrepio percorreu sua espinha. O que significava? A verdade estava se revelando. Em fragmentos, e uma nova pergunta pulsava dentro dele. Quem era a mulher que realmente chamava de mãe? A confusão se apoderava de seus pensamentos, enquanto a multidão gritava e a cena se tornava cada vez mais insuportável. Lucas olhou para Miguel e sabia que a viagem para descobrir a verdade acabara de começar. O que mais se escondia nas sombras da sua história? E quem era ele, realmente, nessa nova realidade? O mistério havia apenas começado a se desdobrar, e cada segundo que passava deixava um gosto amargo de urgência no ar. Lucas sentiu seu coração disparar ao ver o amuleto caído no chão. Uma conexão com o passado que ele mal conseguia compreender. Ele olhou para Miguel, que segurava sua mão com força, e sabia que tudo isso não era apenas uma questão de resolver uma tragédia familiar. A verdade estava lá, em meio ao caos e ao desespero. Nós precisamos entender o que realmente aconteceu, Lucas disse, sua voz firme. O homem que havia atacado a mulher parecia frágil agora. Sua raiva transformada em apatia. Ela não estava aqui para te proteger. Ela estava aqui para encerrar tudo o que começou anos atrás. Ele respondeu, o olhar de desespero revelando mais do que palavras poderiam expressar. O que quer que tivesse acontecido no passado era uma espiral de segredos e mentiras que agora ameaçava tudo. Meu Deus, como isso pode ser verdade? Lucas murmurou, piscando para afastar as lágrimas. O medo e a confusão se trancaram em seu peito, mas uma determinação nova começou a surgir. Ele precisava de respostas, mas também precisava proteger Miguel. A inocência do filho não deveria ser manchada por todas aquelas sombras. Enquanto as sirenes cortavam o ar, um novo olhar determinou a expressão de Lucas. Ele se virou para o homem que agora estava de pé, num frio estado de epifania. Precisamos falar, disse Lucas, a voz forte. Precisamos entender o que aconteceu de verdade. Por que você teve que puxar essa faca? O homem hesitou, o peso da culpa visível em seu rosto. Ela não deveria ter voltado. Ela não se foi por escolha própria, mas por causa de um pacto que fez, algo que aprendeu. Essa mulher, a sua mãe, ela não era como você pensa. Miguel, que havia estado em silêncio durante toda a cena, olhou para o pai, sua voz doce e frágil. Pai, vamos fazer ela voltar?
Vamos encontrar a resposta? Lucas se agachou à altura do filho, acariciando seu cabelo. Sim, Miguel. Vamos descobrir a verdade. A gente não pode se deixar levar pelas sombras. Precisamos abrir portas que estão fechadas há muito tempo. As palavras criavam uma nova esperança em meio ao caos. O quanto Lucas desejava que a verdade trouxesse paz, mas sabia que as respostas poderiam doer. Nesse instante de decisão, o grupo de pessoas ao redor se dispersava, algumas chorando, outras ainda em estado de confusão. Alguns observadores olhavam com curiosidade, murmurando sobre os segredos revelados. A presença dos policiais ficou mais intensa, sirenes soando ao fundo e a tensão aumentava. Tudo parecia estar se unindo, uma tempestade de revelações. Você está pronto para enfrentar o que vem pela frente? Perguntou o homem, agora sem a raiva. Apenas um eco de um passado trágico que desejava expor. Estou, respondeu Lucas, a certeza tomando seu coração. Nós faremos isso juntos. Miguel, nós vamos buscar a verdade, por nós, por ela. O menino assentiu, a chama da coragem brilhando em seus pequenos olhos. Assim, no meio daquela incerteza, enquanto a vida ao redor parecia desmoronar, Lucas deu um passo à frente. Ele estava pronto para encarar a dor, os segredos e os fantasmas que foram enterrados. A verdade estava por vir, e ele não estava mais sozinho. E ao encerrar essa jornada, quero que você esteja comigo nas próximas. Você precisa se inscrever agora e não perder as histórias que ainda vêm por aí. É o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. E estou contando com você para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o nosso momento e verdadeiros fãs fazem a diferença. Vamos juntos nessa.